E aí depois o pessoal vai chegando. Bom, como eu falei na aula anterior, certo? Hoje a gente vai fazer, né, aquela aula no final de todo bimestre sobre artes, tá? E aí hoje a gente vai falar de um assunto que, oi? Que tanto abrange artes, um pouco de história, e vocês veem também na literatura, que até eu vi que François tenha pedido alguma coisa sobre isso. Então, não é um assunto que é tanta novidade para vocês, na verdade, né? Talvez do ponto de vista artístico, uma ou outra coisa que seja novidade, mas de maneira geral, não tem nada aí de muito novo para vocês, certo? Então, deixa eu só colocar aqui para colocar a tela aqui para vocês. Então, ó, quando a gente fala aí das vanguardas europeias, a gente está falando daquele finalzinho do século XIX e até mais ou menos a década de 20, 30 do século XX. 10, 20, 30 é o período que a gente vai ter o auge dessas vanguardas europeias, né? E óbvio que em algumas dessas vanguardas a gente vai perceber características de uma, de outra, vai ter algumas, como é o caso aí de Salvador Dalí com ops, foi mal, se querer. Peraí, voltando. É porque minha câmera travou. Então, como Salvador Dalí, né, que vai ter o surrealismo e tal, enfim. E aí a gente vai discutir cada uma dessas características dessas correntes aí da Europa desse período, certo? Então, vamos seguir em frente. Então, ó, essas vanguardas, como eu falei, né, tem a ver com essa virada do século. Então, assim, o que é interessante é que, como eu já falei isso para vocês, inclusive na história, que assim, a, a arte ela é resultado de um momento histórico, né? Então, ela é resultado de um processo que aí vocês veem muito esse termo na sociologia, de um resultado de um processo sincrônico, ou seja, do que está acontecendo ali naquele momento. Então, surge ali, depois vai influenciar alguns outros movimentos, mas é resultado ali de um momento, geralmente, a arte. E é o que a gente tem ali do século XIX, ali no início do século XX, a gente vê isso na história, vocês viram uma parte comigo, e outra parte com o John. O século XIX, meu amigo, é a bombação da bombação. Porque a gente tem transição da primeira para a segunda revolução industrial, a gente tem o desenvolvimento aí do automóvel, né? No início do século XX, o avião, o cinema, enfim. Então, a gente tem uma mudança gigantesca da sociedade em pouco tempo, né? Quando a gente fala principalmente ali em história geral, né, da Belle Époque e tal, daquele contexto ali da Europa, do final do século XIX, início do século XX, a gente vê a euforia que aquele povo vivia, né? A vida se tornou cada vez mais célere, cada vez mais rápida, porque também tem uma invenção, né, o desenvolvimento de algo aí nessa transição do 19 para o 20, sem a qual nós não vivemos hoje.
Qual é? Qual é uma coisa que, tipo, surgiu nesse período que a gente não vive sem hoje? E aí, pessoal? Não sei, carro? O carro até a gente vive sem, né? Você pode pegar um... Você pode andar até a pé, de bicicleta. Você vive sem. Mas pensa aí, tipo, hoje, tipo, caramba, algo se eu não tivesse, minha vida praticamente parava. Internet, Algo que a internet depende disso. computador. Pronto. Vinícius colocou ali. Eletricidade. Vocês já imaginaram a vida sem eletricidade? Eu não sei se alguém já chegou a vivenciar alguma experiência de como é viver sem eletricidade. Mas a vida hoje da gente é dependente disso, né? Quantas vezes aí talvez já deu problema, ah, professor não pôde dar aula porque faltou energia na casa dele e ele ficou sem internet, né? Ou o computador dele não pega sem estar ligado direto na fonte, enfim. É, então, a eletricidade, ela acelerou e mudou muito a vida das pessoas. Então, para mim, eu considero a grande dependência dos seres humanos hoje é a eletricidade. Porque tudo que vocês falaram, a internet, computador, boa parte disso depende diretamente da eletricidade, né? Então, assim, esse novo olhar, essas mudanças que estão ocorrendo, né, vai fazer com que os homens e tal, que a humanidade, que a sociedade comece a perceber de maneira diferente a realidade. Então, no meio dessa série de mudanças é que começa a surgir essas várias manifestações artísticas que a gente chama de vanguardas europeias, né? Vanguarda é um termo que vem, é um termo militar francês que significa avant-garde, que significa aqueles grupos que vão na frente, que dão início, né, aos conflitos. E por que isso? Porque as vanguardas europeias, elas trazem muita coisa de novo. Então, assim, muita característica, é um rompimento de fato, né, que a gente consegue perceber muito claramente do que vinha de arte anteriormente. E aí a gente tem as principais correntes das vanguardas europeias. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Expressionismo, impressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, né? Que é justamente essas vanguardas que vão dar origem à arte moderna, né? Então, é esse movimento das vanguardas que vai dar origem àquelas características da arte moderna que vai pegar um pouquinho de cada um. E que nós temos uma influência muito grande no Brasil, né? Tanto que vocês veem lá na literatura e depois a gente viu na história, na verdade, também ano passado e veremos esse ano de novo. Em 1922, o Brasil passa pela Semana de Arte Moderna. Então, ó, expressionismo, né? Alemanha. Então a gente vai ter aí os principais nomes, ó. Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Edward Munch, faltando um N ali, Paul Gauguin. Então, assim, os principais nomes, os mais conhecidos aí do expressionismo são Van Gogh e Edward Munch. Então, eles são os principais nomes aí que a gente tem quando se refere do expressionismo. Então, a ideia aí é a manifestação do interior do artista, né? Então, nesse tipo de arte, não tem aquele conceito de bonito, feio, belo, enfim. Aí, o próprio nome da corrente ela vai falar, né? O importante é o que aquela arte quer expressar, né? Para o observador. Então,
como ela se coloca, o que que ela vai gerar nas pessoas. Então, por isso que ela é uma expressão do interior do artista, né? Então, é essa uma busca que ele vai ter nesse período. Então, esses aí foram os principais. Então, a gente vai ter é, poucas formas assim, como reais, né? São geralmente imagens bem abstratas e bem distorcidas, né? Então, ó, aqui um exemplo ó, de Paul Cézanne. Então veja ó, que as formas humanas, você percebe, obviamente, que são formas humanas, elas têm características humanas, mas não existe uma perfeição com com, com a realidade, né? Então, a posição que as pessoas estão, as formas do corpo, né? Existe uma preocupação geral, mas você vê que não existe aí na arte expressionista imagens muito claras do que está se passando ali nessa tela, né? Então, é basicamente isso. Outra aí, essa é muito famosa, né? Edvard Munch, que é o Grito, porque nessa obra, até hoje ainda muitos psicólogos e tal utilizam, né, essa figura, porque é como se o artista tivesse colocando as angústias dele ali para fora. Então, vejam as formas humanas, é como se ele estivesse em cima de uma ponte, fazendo uma cara de susto ou de medo, né? Não dá para discernir exatamente de que é essa cara. Então, a gente não sabe se ali é tipo um pier, né, que vai dar no mar, se se é um rio que está passando embaixo, mas ele passa uma mensagem com esse rosto aí apavorado. Então é a expressão do artista, né? E Van Gogh, né? Van Gogh que ele gostava e ele utilizava muito o amarelo e o azul, tanto que dizem, né, as fofocas históricas que ele chegava a beber tinta amarela de tanto que ele gostava da cor amarela, né? Mas se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas sabia-se que ele tinha alguns surtos, né? Provavelmente de esquizofrenia, que ainda não era algo bem diagnosticado ali no início do século XX, e que quando ele estava nas crises da esquizofrenia, ele não conseguia pintar, né? Então a gente tem umas cores aí geralmente mais frias, a grande maioria, né, das pinturas. Aqui é uma exceção, mas veja que tem muito amarelo aí. Aí a gente vai ter uma, uma, uma sobreposição de cores mais quentes aí, né? O amarelo, o laranja e o vermelho, tá? Então, ó, na literatura, e aí, como eu disse, eu não vou me aprofundar muito na literatura, porque vocês estão vendo isso com François, né? Mas a gente fala só rapidamente, né? Então, ó, é uma linguagem fragmentada, né? Frases nominais, despreocupação quanto à organização dos textos em estrofes, o emprego de rimas, enfim. Então, a ideia, ó, combate à fome, inércia e aos valores do mundo burguês, né? E aí é um exemplo de um poema expressionista, né? Soam ventoinhas em nuvens perdidas, os livros são bruxas, povos desconexos, a alma reduz-se a mínimos complexos, a arte está morta e as horas reduzidas. O impressionismo, e aí cuidado, né, com cada um desses movimentos. Então, o expressionismo, o que vem de dentro do artista, aquelas cores mais um pouquinho de maneira geral mais frias e pouco nítidas, né? O impressionismo vai ser mais ou menos do mesmo período, né? Então, aqui ele já busca uma coisa de uma impressão do artista da realidade.
Então, a ideia enquanto o expressionismo é do interior para o exterior, o impressionismo ele vai ao contrário, do exterior para o interior. Mas a ideia é a percepção do artista sobre aquela realidade, né? Sobre aquele momento, enfim. Então, os principais nomes, Monet, Edgar Degas e Renoir, né? São os grandes nomes aí da pintura. Então, a gente vai ver, né, muito essa coisa das cores da natureza, né? Eles utilizam muito essa coisa do sol. Então, a gente vai ver também o período, né? Por que essa influência da luz do sol? A gente está falando, mais uma vez, início do século XX. Por mais que a eletricidade já tenha começado a ganhar força, mas ainda não era uma realidade para muitas pessoas. Então, se pintava muito aí as paisagens fora, né? A luz natural. Então, muito dependia das cores que a natureza oferecia para o artista, né? As figuras, elas não têm um contorno tão nítido, né? Mas, ao mesmo tempo, é um pouco mais real do que a gente tinha no expressionismo, porque a ideia aqui do impressionismo é de fazer com que a mente de cada um dos observadores crie e estabeleça, ele vai dar traços básicos, digamos assim, né? E a partir daí, a mente de cada um, de cada observador daquela arte, é que vai concluir, digamos assim, a imagem, certo? Então, ó, aí, ó, Monet, né, The Waterloo Bridge. Então, o preto geralmente não é utilizado, né? Então, as sombras geralmente vão ser coloridas, né, na cor que se está utilizando. Então, aqui a gente tem cores novamente mais frias. Então, ó, ele está retratando uma paisagem que existe, a ponte de Waterloo, tá? Mas vejam que ele não dá contornos exatos. Ali atrás, por exemplo, eu veria grandes chaminés, provavelmente fábricas, né? Em cima da ponte, provavelmente eu veria ali carros, mas é isso, então ele deixa uns traços não tão nítidos para que o observador ele feche, digamos assim, o quadro de acordo com o que com as suas percepções, certo? Aqui, mais uma vez, por mais que as figuras elas tenham feições mais próximas da realidade, mas mesmo assim não são exatamente reais, né? Basta prestar atenção que a gente tem ainda, principalmente quando vai se distanciando aí do observador, as cores, as formas, elas vão ficando cada vez menos nítidas, quanto mais próxima. Então, é como eu disse, né? Então, ele vai retratar aquela realidade, dando uma ideia geral de como é, mas é o observador que vai, entre aspas, concluir aquela imagem, tá? Qualquer momento, tá, pessoal? Vocês podem falar aí à vontade, beleza? Desculpem. Edgar Degas, né? Aí duas obras dele, né? Segue mais ou menos o mesmo padrão, tá? E aí, agora sim, a gente tem um movimento mais contemporâneo que é mais conhecido de nós, que é o cubismo, né? Que vai ter como seu principal expoente Pablo Picasso, né? Então, por mais que se fale de uma série de outros artistas, mas falou de cubismo, a gente associa logo a Pablo Picasso. Inclusive, pessoal, se tiverem a curiosidade, né, se gostarem dessa temática aí, dos artistas desse período, tem um filme muito massa. Eu não sei se ele já saiu da Netflix, mas ele passou um tempão na Netflix, se chama Meia-Noite em Paris. Eu não sei se alguém já assistiu, mas é um filme que
que eu considero belíssimo. Eu já assisti, eu acho que umas 3 vezes esse filme. Eu sou apaixonado por ele, né? Então, assim, e aí mostra Picasso, né? Alguns desses... Espera um pouquinho, pessoal. Desculpem, tá, pessoal? Bom, então assim, Picasso, né? Ele vai utilizar muitas dessas formas, né? Cubos, cones, cilindros, para o desenvolvimento da sua arte. O Romero Brito, ele tem uma influência muito grande do cubismo, né? Se você, inclusive no trimestre passado, que a gente falou um pouco, né, dessa arte contemporânea, algumas pessoas que falaram dele, né, de Romero Brito, falaram justamente dessa influência, né, de Picasso e do cubismo nas suas obras, né? Então, a ideia dele é de defender que o artista tem que ter toda a liberdade, né, para fazer como ele quer, né? E aí, tipo, ele vai recriar essa realidade de acordo com o que ele acha interessante a partir de elementos geométricos sobrepostos, né? E aí a gente vai ter o Picasso na pintura e Apollinaire na literatura, que são os principais representantes dessa vanguarda, desse movimento, né? Então, gosto muito dessa frase de Picasso, que ele diz o seguinte: a arte, né, é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Porque, de maneira geral, o artista, quando ele pinta, quando ele escreve, quando ele esculpe algo, certo? Ele está colocando um pedaço dele naquela obra. Ele está colocando um pouco dele ali naquela obra, certo? E quando você vai observar, o que é interessante e é uma das coisas geniais da arte, certo? É que a arte ela é muito complexa e ela é uma experiência muito individual. Por exemplo, você pode olhar a Mona Lisa e achar uma coisa belíssima, e você pode olhar a Mona Lisa e achar uma porcaria. Você pode olhar para uma obra de Romero Brito e pensar, é uma coisa belíssima, Romero Brito, vai ter gente que vai dizer, meu amigo, isso aí qualquer criança de maternal sabe fazer essas pinturas de Romero Brito, né? Então, assim, é uma coisa muito pessoal. A arte, né, ela tem essa característica, né? E Picasso, ele traz muito críticas sociais, ele traz mensagens muito fortes nas suas pinturas. Essa pintura dele aí, Guernica, que está em exposição, ela está lá na sede da ONU, né? E assim, ela representa os horrores da guerra, né? Então ele fala um pouco ali da Primeira Guerra Mundial
e da Guerra Civil Espanhola, né? Então, como afeta a população, as pessoas caídas, a miséria, a fome, tudo isso é retratado nessa pintura dele aí, né? Então, assim, tem uma mensagem política, tem uma mensagem social por trás do movimento cubista. A gente vai ter aqui no Brasil Tarsila do Amaral, que vai seguir mais ou menos essa linha aí, e a gente vai ter uma crítica também, assim como do mesmo jeito que Pablo Picasso, Tarsila do Amaral ela vai fazer algumas críticas também dentro sociais. Outra aí, né, a Les Demoiselles d'Avignon, também de Pablo Picasso. Então vejam, ó, ele simplesmente pega um monte de formas e vai reconstruindo. Então aí ele reconstruiu mulheres. Então veja que ele não tem uma percepção da realidade, né? Que ele não se preocupa em retratar a realidade, mas sim a realidade como ele vê, sobrepondo através dessas formas geométricas. Então, ó, na literatura, como eu disse, a gente vai passar bem mais rápido aqui na literatura, porque devido a François, se preocupava com a construção de um texto, né, e ressaltar a disposição gráfica do poema. Então, com isso, os espaços em branco da folha passaram a ter importância. Além disso, o cubismo caracterizou-se por apresentar uma linguagem bem-humorada, cheia de inversões e elipses, na qual os substantivos são dispostos de forma aparentemente anárquica e o verbo e os adjetivos e a pontuação são desprezados. E aí, ó, um exemplo, né, de Apollinaire, que vai pegar aí o poema, né, e produzir como se fosse a Torre Eiffel, né? Então, aí só um exemplo. Então, outro exemplo aí de Apollinaire, né, que é Chove, e aí ele diz, né, "Il pleut de vous de femme, comme s'il est, et tant est mort, mais me donne les souvenirs. C'est vous aussi, puis pleut, me voulez encontrer de ma vie au Gautelès. Et ces nuages cabrés se prenant en réunit tout un univers de villes auriculaires. Écoutez, si prétendit que les regrets et les dandys l'auront en ancienne musique. Écoutez tomber les liens, cuita retinant en haut et bas." Então, a tradução tá ali embaixo. Então, ele coloca como se fosse a chuva ali caindo. Eu acho genial, né? E aí, mais uma, né? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que é. E aí, aqui, né, na influência, Oswald de Andrade, né? O futurismo, né? Liderado por Tommaso Marinetti, né? Que é a ideia da exaltação da vida moderna, das máquinas, né? Dos automóveis, que é interessante, né? Que, tipo, eles imaginavam aquela coisa de uma vida mais célere, mais rápida, enfim. E tem uma situação que é engraçada. O Marinetti, ele veio ao Brasil para fazer exposições e no mesmo navio que ele vem da Itália, vem os primeiros ônibus do Brasil, né? E aí todo mundo falava, quem vem é Marinetti, Marinetti, Marinetti e tal. E foram vários ônibus que chegaram e as pessoas acabaram associando o ônibus a Marinette. E aí podem perguntar pai, avô, tio de vocês, que antigamente se chamava os ônibus de Marinette por conta dessa confusão que foi feita aí. Então, aí é um trecho, né, de um manifesto, e aqui seria a obra, né? Então, tipo, é uma coisa bem que a gente vê um pouquinho do cubismo e tal, mas ele quer mostrar a dinâmica de uma vida mais rápida, de uma vida mais célere. É sempre mostrando um mundo extremamente desenvolvido, um mundo extremamente moderno, né? O nome dessa obra, ó, Automóvel, Velocidade e Luz, ou seja, tudo que era novidade. Eu não percebo nada aí, eu percebo, tipo, nessa região aqui, ó, um rosto, alguma coisa assim, mas o resto eu não percebo nada. Na literatura, né?
o Mayakovsky, não vou me alongar aqui para não... mais um aí, né, do futurismo, enfim. O abstracionismo, né, que de uma vez por todas, ó, representa a realidade exterior. As cores passam a ser vistas como entidades, ou seja, cada um, né, de uma maneira distinta, e Kandinsky foi o maior representante dessa tendência. Então, o abstracionismo, veja que tipo, é bem colorido, né? Não tem preocupação nenhuma com a realidade, é a percepção que eu tenho da realidade. E a percepção do Kandinsky aí era essa, né? Ali parece um disco de vinil, uma coisa bem maluca mesmo, bem aleatória, né? Até porque é algo que é abstrato, né? Então aí seria, sei lá, parece um navio, um barco, um cara aqui, com uma casa em cima, né? Uma, sei lá, uma estátua. Então veja que ele, tipo, é uma coisa bem da realidade, do que ele vê do mundo, né? E, para finalizar, o dadaísmo, né, de Tristan Tzara, que ele vai dizer que, tipo, essa palavra pode tipo, significar várias coisas. E o movimento para ele, segundo ele, dizia, pô, Dada não significa nada, né? Então, assim, a ideia deles é que, assim, como surge ali no meio da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, que, assim, e isso vocês vão ver com John, que quando começa a Primeira Guerra Mundial, a galera, caramba, uma guerra, que massa, não sei o que e tal. Só que à medida que a guerra vai se alongando, muita gente morrendo, que a guerra passa a fazer parte do dia a dia das pessoas, a galera começa tipo, a não ter boas perspectivas para o futuro. Então é diante disso, né, que surge o movimento dadaísta. Então eles não têm preocupação com nada, né? Então, não tem uma lógica, muitas vezes, tanto que muitas vezes é chamado de anti-arte, né? O ready-made, né, que é da arte contemporânea, é muito trabalhado dentro dessa ideia do dadaísmo. A gente vê os caras botam uma cadeira, botam alguma coisa, né, e vai trabalhar ali como a ideia de arte, né? Então, na arte pop vai surgir. Essa do Champ é muito conhecida, né? Uma desconstrução aí da monalismo, né? A literatura eu não vou também me aprofundar, até porque o tempo já está acabando, né? E o surrealismo, que aí a gente vai ter o Salvador Dalí, né? Que a ideia é de fundir a imaginação com o inconsciente, né? Para captar essa que ele chamava de super realidade. Então ele vai criar um mundo imaginário ali nas suas pinturas, né? Então, a ideia deles é de elaborar essa nova cultura, né? O surrealismo ele vai ser muito utilizado também pela psicanálise, né? Para tentar entender a mente das pessoas. Então, a gente tem a psicologia, né? Surgindo ali muito forte, na verdade, inicialmente vinculada com a medicina, né? E eles utilizavam. Então, o surrealismo é tipo, é uma expressão muito particular. Essa aí, quando você olha, então tipo, ó, a persistência do tempo, então tipo, o tempo está derretendo, está se esvaindo, mas ele continua ali, né? Então tem toda uma situação por trás, né? A tentação de Santo Antônio, é porque eu não consegui uma imagem melhor, mas aí você vê Santo Antônio aqui, figuras aqui, tipo o cavalo aqui, os pés estão para trás, para simbolizar aquela coisa demoníaca. Aqui dentro dessa casinha aqui tem uma mulher com os seios de fora, a tentação do homem, enfim. Então é bem interessante essa coisa que traz aí, né, de dentro das pessoas, né? Juan Miró também, que vai ser outro grande representante. Eu vou mandar esse slide aí para vocês, certo? Agora no grupo. E é o seguinte, do mesmo jeito que a gente fez no mês passado, vocês vão escolher um artista de uma vanguarda dessa e apresentarem, tá? Como o bimestre passado eu não tinha acesso ainda
as notas de artes, e agora eu tenho. Então, o que é que vai acontecer? A nota que eu der agora, no segundo bimestre, vai servir para o primeiro também, porque no primeiro bimestre, lembra que eu dei só ponto em história. E agora não, agora vai ser uma nota de artes, beleza? Então, eu vou colocar todas essas informações lá no grupo agora para vocês, tá bom? Então, pessoal, bom final de semana para vocês e até sexta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. E qualquer coisa, qualquer dúvida em relação ao trabalho, podem falar comigo, tá bom? Tchau, tchau.